cada canto do planeta. Há lugares onde o tempo parece ter parado. Locais onde o frio não vem do vento, mas de algo invisível. São territórios cercados por histórias que sussurram aos corações mais corajosos. Não entre aqui. Alguns chamam de lenda, outros de aviso. Mas o que você verá agora ultrapassa o imaginável. Prepare-se para explorar os 8 lugares mais assustadores espalhados pelo mundo. Mistério, morte, fenômenos sem explicação e a presença do inexplicável. A jornada começa agora. E talvez você pense 2 vezes antes de visitar algum deles. Ilha das Bonecas, México. Escondida entre os canais de Xochimilco, na cidade do México, existe uma ilha que, à primeira vista, parece esquecida pelo tempo. Mas ela nunca esteve sozinha. Um lugar que atrai curiosos, corajosos e os que buscam o inexplicável. Centenas de bonecas pendem das árvores, de olhos opacos, mutiladas pelo tempo, cobertas por poeira e teias de aranha. Algumas sem braços, outras sem olhos, mas todas parecem olhar de volta. A história começa com Julián Santana Barrera, um homem simples que decidiu viver recluso ali nos anos 1950. Segundo ele, uma menina havia se afogado nos canais próximos. Após encontrar o corpo, Julián passou a ouvir sussurros, vozes infantis. Sentia que não estava mais sozinho. Para apaziguar o espírito da menina, começou a pendurar bonecas por toda a ilha. Cada uma era um tributo, uma oferenda. Bonecas que ele encontrava no lixo, nas ruas, no canal, ou que lhe eram dadas por visitantes intrigados. O tempo passou e a ilha se transformou de um refúgio para um santuário macabro. Mas o mais inquietante ainda estava por vir. Décadas depois, Julián foi encontrado morto, afogado, no exato mesmo local onde dizia ter visto a menina. Coincidência? Castigo? Ou uma alma finalmente levada? Até hoje, visitantes relatam ouvir risadas, choros e movimentos entre as árvores. Alguns juram que as bonecas piscam. Outras sussurram. A Ilha das Bonecas não é só um lugar, é um lembrete perturbador de que o medo pode ter olhos de vidro. As Catacumbas dos Capuchinhos, Itália. Imagine caminhar por corredores escuros e ser observado por milhares de olhos que não piscam mais. Estamos em Palermo, na Sicília, e aqui repousa um dos lugares mais macabros da história humana. Escavadas no século XVI, essas galerias subterrâneas surgiram como túmulos comuns de monges franciscanos, mas com o tempo, a morte passou a ser exposta, literalmente. Não se trata apenas de ossos, mas de corpos mumificados, vestidos com suas melhores roupas, suspensos em pé, enfileirados nas paredes. Monges, médicos, crianças, virgens, nobres, todos ali, olhando eternamente para quem se atreve a entrar.
Os ricos pagavam caro por esse tipo de sepultamento. Queriam ser lembrados, reverenciados. Alguns corpos eram periodicamente trocados de roupa por suas famílias. A morte aqui tinha vaidade. O que mais impressiona não são apenas os corpos, mas a preservação de seus rostos. Alguns ainda têm pele, outros cabelos. É como se o tempo tivesse parado segundos após o último suspiro. Mas, entre todos os corpos, um chama mais atenção. Uma menina, pequena, de feições serenas, como se dormisse. Rosalia Lombardo, morta em 1920, aos 2 anos por pneumonia. Sua preservação é tão impressionante que a chamam de a Bela Adormecida de Palermo. Olhos fechados e, às vezes, segundo alguns relatos, eles se abrem. Coincidência de iluminação? Reação química? Ou algo mais? As catacumbas dos capuchinhos não são um museu. São um portal vivo da morte. Um lembrete visceral de que nem sempre a paz acompanha o descanso eterno. A Igreja Fantasma de São Jorge, República Tcheca. A poucos quilômetros de Pilsen, na República Tcheca, está uma pequena vila chamada Lukova. Um lugar pacato, quase esquecido pelo tempo. Mas há algo ali. Algo que transformou uma simples igreja em um dos cenários mais assustadores da Europa. A Igreja de São Jorge. Construída no século XIV, ela foi durante séculos o coração espiritual da comunidade. Mas em 1968, durante uma missa de funeral, o teto desabou repentinamente. Um desastre. E para muitos, um sinal divino. A partir dali, os fiéis abandonaram o local. A igreja foi selada. E com o passar das décadas, ela caiu em ruínas. Mas em 2012, um artista local chamado Jakub Hadrava decidiu mudar essa história. Inspirado pelos fantasmas do passado, ele criou novas presenças. Presenças que até hoje fazem os visitantes prenderem a respiração. Jacob instalou dezenas de figuras humanas sentadas nos bancos da igreja. São feitas de gesso, cobertas por túnicas brancas e véus. Não têm fosso, não se movem, mas parecem esperar por algo. Estão em posição de oração, de cabeça baixa, encarando o altar como se a missa jamais tivesse terminado. O silêncio ali dentro é absoluto, mas o desconforto é ensurdecedor. Muitos dizem sentir calafrios, outros não conseguem ficar mais de 5 minutos no interior. A arte virou presença, a fé virou memória. E a Igreja de São Jorge se tornou algo novo, um santuário para o medo. Floresta do Silêncio. Japão. Ao pé do Monte Fuji, no Japão, existe uma floresta densa, muito densa. Um lugar onde a vegetação engole a luz e o silêncio pesa sobre os ombros, como chumbo. Seu nome oficial é Aokigahara, mas muitos a conhecem por outro título, a Floresta do Suicídio. Formada sobre uma antiga erupção vulcânica, seus caminhos são tortuosos, cobertos de raízes, e seu solo magnético. Bússolas falham, GPS se perde
e as árvores abafam até os sons mais simples, como o próprio vento. Esse silêncio absoluto é o que muitos procuram, mas também o que muitos temem. Aokigahara é envolta em lendas. Desde o período feudal, histórias falam de espíritos vingativos, yurei, almas presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Com o tempo, a floresta passou a atrair não apenas andarilhos ou místicos, mas os que carregavam dores profundas e buscavam um fim. Caminhando por suas trilhas, é comum encontrar fitas amarradas nas árvores. Muitos usam para marcar o caminho de volta, outros nunca retornam. Objetos abandonados, roupas, bilhetes de despedida, mochilas cobertas de musgo, restos silenciosos de histórias interrompidas. Mesmo com placas de aviso, monitoramento e patrulhas constantes, Aokigahara guarda seus segredos. E por mais que o tempo passe, algo ali permanece, algo que não pode ser explicado por mapas, bússolas ou trilhas. Na Floresta do Silêncio, o mais assustador não é o que se ouve, mas o que se sente. O Labirinto da Morte. França. Poucos metros abaixo das luzes cintilantes de Paris, existe outro mundo. Um mundo de pedra, de silêncio e de morte. São as Catacumbas de Paris, um labirinto subterrâneo que abriga os ossos de mais de 6 milhões de pessoas. No final do século XVIII, os cemitérios da cidade estavam superlotados. Corpos transbordavam, a saúde pública entrava em colapso. E foi aí que surgiu a decisão: desenterrar os mortos e levá-los para baixo. Muito abaixo. Usando antigos túneis de mineração, os restos mortais foram transportados à noite, em carroças cobertas, com cruzes, com sinos, em silêncio absoluto. Durante anos, os ossos foram empilhados com precisão matemática. Caveiras, tíbias, fêmures, organizados como se fossem tijolos. O resultado: quilômetros de corredores decorados com ossos humanos. Uma arquitetura da morte. Ao caminhar por essas galerias, é impossível não sentir o peso das almas que ali repousam. Cada curva, cada sombra, carrega a memória de quem viveu e morreu há séculos. Mas o mistério não termina aí. Existem partes das catacumbas que nunca foram mapeadas, áreas onde o acesso é proibido, mas que ainda assim são visitadas. Catáfiles, como são chamados os exploradores clandestinos, entram por bueiros, túneis de metrô e rachaduras nos esgotos. Lá dentro, alguns se perdem, outros nunca voltam. Lendas falam de câmaras secretas, cultos, símbolos e vozes que ecoam sem origem. O mais estranho: alguns vídeos foram encontrados em câmeras deixadas para trás, com imagens que desafiam explicação. As catacumbas de Paris não são apenas um cemitério, são um espelho daquilo que a humanidade tenta esconder: sua própria finitude. O Castelo de Bran, Romênia. No coração da Transilvânia, envolto por montanhas e florestas escuras, ergue-se uma silhueta imponente. Pedras antigas, torres pontiagudas e um silêncio pesado, carregado de história e sangue. O Castelo de Bran, conhecido por muitos como o Castelo do Drácula. Sua construção remonta ao século XIV, originalmente erguido como uma fortaleza militar em uma rota estratégica de comércio. Mas o que atrai tantos olhares não é sua função original.
é o mito que o envolve. O nome mais associado ao castelo é Vlad Tepes, também conhecido como Vlad o Empalador, um príncipe romeno que reinou com punho e ferro e estacas. Vlad se tornou símbolo de brutalidade, um homem que empalava seus inimigos ainda vivos e os deixava expostos como aviso. Sua reputação atravessou séculos, inspirando o escritor Bram Stoker na criação de um dos personagens mais icônicos da literatura, Conde Drácula. Apesar de não haver provas concretas de que Vlad viveu neste castelo, o cenário gótico, a localização sombria e a aura de mistério tornaram Bran um dos pontos turísticos mais temidos do mundo. Visitantes relatam arrepios ao passar por seus corredores estreitos. Alguns dizem ouvir passos quando não há ninguém por perto. Outros sentem como se estivessem sendo observados, ou como se algo ou alguém estivesse sempre um cômodo à frente. Há quartos escuros onde o frio parece não ter explicação e janelas que se abrem sozinhas, mesmo sem vento. Mas além do medo, o castelo guarda história, cartas, armas, armaduras e relíquias que testemunharam guerras, revoluções e tragédias. O castelo de Bran não é mais do que uma lenda. É um monumento à fusão entre o real e o imaginário, onde cada pedra carrega um sussurro e cada sombra uma dúvida. A Ilha das Cobras. Brasil. A cerca de 35 quilômetros da costa do estado de São Paulo, existe uma ilha onde ninguém entra, e quem entra pode não sair. Seu nome é Ilha da Queimada Grande, mas ela é mais conhecida por outro título, a Ilha das Cobras. O lugar é tão perigoso que sua entrada é proibida por lei. Apenas biólogos e pesquisadores têm permissão para pisar ali, e mesmo assim, com autorização especial e suporte médico por perto. O motivo? Ela abriga uma das maiores concentrações de cobras venenosas do planeta. Estima-se que haja entre 1 e 5 cobras por metro quadrado. Mas não são cobras comuns. A rainha deste território é a Botrox insularis, conhecida como jararaca ilhoa, uma espécie que só existe ali, e cuja picada é tão letal que pode matar um ser humano em menos de 1 hora. Com o passar do tempo, sem predadores naturais e sem presença humana, as cobras dominaram a ilha. Elas sobem em árvores, se escondem em rochas e caçam aves migratórias, seu principal alimento. Lendas locais falam de pescadores que, ao tentar se abrigar na ilha durante tempestades, jamais retornaram. Corpos nunca encontrados, ou, quando encontrados, cobertos de marcas. Até mesmo o farol da ilha, que funcionava no passado, foi automatizado. Os relatos dos últimos faroleiros não são confortáveis. Falam de cobras que invadiam a casa à noite, que surgiam no teto, no banheiro, nos lençóis, e do medo constante de um ataque fatal enquanto dormiam. A Ilha das Cobras é um lembrete selvagem de que a natureza, quando isolada, pode se tornar letal, e há lugares no mundo que não foram feitos para os homens. A Casa de Amityville, Estados Unidos. Amityville, Nova York. Um bairro tranquilo, cercado por árvores, casas organizadas, silêncio de subúrbio. Mas em uma dessas casas, a tranquilidade terminou em tragédia. 112 Ocean Avenue. Foi ali que, em 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou brutalmente 6 membros da própria família. Pai, mãe, 2 irmãos, 2 irmãs. Todos mortos a tiros, enquanto dormiam. Não houve sinais de luta. Nenhum dos vizinhos ouviu gritos ou disparos, como se algo tivesse abafado tudo. Ronald foi preso no dia seguinte
e disse à polícia que vozes o mandaram cometer os crimes. Após o massacre, a casa ficou vazia por mais de um ano, até que em dezembro de 1975, a família Lutz se mudou para lá. George, Katie e seus 3 filhos. Mas em apenas 28 dias, eles abandonaram o local, deixaram tudo para trás e nunca mais voltaram. Segundo os Lutz, coisas inexplicáveis começaram a acontecer desde o primeiro dia. Cheiros podres apareciam de repente. Manchas verdes escorriam pelas paredes. Portas se trancavam sozinhas. Passos podiam ser ouvidos à noite, mesmo sem ninguém por perto. George começou a acordar sempre às 3h15, horário exato do massacre. A filha mais nova dizia conversar com uma entidade chamada Jody, que se apresentava como um porco de olhos vermelhos. Objetos voavam, crucifixos viravam de cabeça para baixo, e os próprios moradores mudavam de comportamento. Alguns chamam de farsa, outros de possessão. Mas desde então, a lenda de Amityville cresceu, inspiração para livros, filmes, investigações paranormais e debates. Até hoje, a casa ainda existe, mas seu número foi alterado para despistar curiosos. Ainda assim, aqueles que moraram ali depois preferem não comentar. Porque o que aconteceu em Amityville não ficou apenas dentro da casa, ficou dentro da história e, talvez, ainda esteja por aí.